Começando aqui mesmo, normal. Bom dia. Hoje é 4 de setembro de 2025. Vamos iniciar nossas aulas sobre Capistrano de Abreu. No primeiro módulo, nós costumamos ter 2 aulas para cada historiador, porque aqui a gente está criando as bases para a discussão do segundo e do terceiro módulo. Então, eu me debruço um pouco mais sobre esses autores, para a gente construir elementos de comparação na continuidade do curso. Então, o Capistrano de Abreu também terá direito a 2 aulas, assim como o Sérgio Buarque de Holanda. Provavelmente, Gilberto Freire encerra com 2 aulas e, a partir daí, teremos basicamente uma aula para cada autor, com poucas exceções, certo? Para ampliar o número de autores que nós vamos estudar. Hoje eu vou fazer uma aula mais genérica sobre o Capistrano de Abreu, e na próxima aula, que eu não sei quando será, porque temos uma semana sem aula, né? Nós abordaremos um livro específico dele, que é o capítulo de História Colonial, certo? Bom, eu vou falar um pouco da biografia do Capistrano de Abreu, mas tanto quanto possível, já vou fazer uma espécie de confronto, de comparação entre Capistrano de Abreu e Varnhagen, porque na constituição da historiografia brasileira, vinda do século XIX, e na tradição do IHGB, o Capistrano de Abreu ele aparece como historiador que vai tentar se contrapor ao Varnhagen e vai criar uma espécie de modelo historiográfico que conflita também com o modelo dominante do IHGB. Lembrando que não há ruptura no campo historiográfico, no campo da escrita, no campo da cultura. Tudo que o historiador escreve é ao mesmo tempo ruptura e continuidade. Ou seja, ao mesmo tempo eles seguem os antecessores, eles vão inovando, vão se posicionando contrariamente a algumas teses e vão, evidentemente, ganhando as cores do seu tempo. Mas não há uma ruptura entre os autores de forma nenhuma, como não há ruptura na cultura, na escrita e na vida, certo? Então, sempre aquela tensão entre permanências e continuidades. É o que nós vamos ver no caso do Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu é um cearense. Ele nasceu em 1853 em Maranguape, aquela cidadezinha hoje perto de Fortaleza, e faleceu no Rio de Janeiro em 1927. Então, o Varnhagen é de 1917, ele já é em torno dos 40 anos mais novo, já constitui de fato uma outra geração em termos de interesse, de formação, de vivência histórica. E, ao contrário do Varnhagen, o Capistrano de Abreu não tem uma formação superior, ele é um autodidata, enquanto o Varnhagen é um engenheiro militar e alguém que tem uma formação tanto na área das humanidades, em paleografia, em arqueologia, em várias disciplinas que permitiram que ele tivesse uma cultura bastante ampliada, diferentemente da cultura apenas ligada à engenharia. O Capistrano de Abreu ele tem uma formação muito errática, muito própria, muito feita de acordo com os interesses dele. Ele é um estudante que hoje a gente diria que ele tem todas as TDs, certo? Se é que não era até autista. Então, se fosse hoje, pela medicina de hoje, o Capistrano de Abreu não seria bem aquele aluno regular, aquele aluno, digamos, que está na regra. Ele foi um aluno muito difícil. Então, desde o ensino fundamental, ele dava trabalho. Ele fez uma formação inicial no âmbito doméstico, como as crianças da época dele, do século XIX, mas logo ele foi conduzido a escolas em Fortaleza, especialmente ele foi conduzido para escolas religiosas. Ele foi estudar no seminário da Prainha, não para ser padre, porque a formação mesmo, digamos assim, escolar um pouco melhor era dada lá. Mas logo ele vai expulso, porque ele não
estudava as matérias, ele não prestava atenção, ele debochava dos padres o tempo todo, e ele terminou sendo expulso da escola, porque ele fez assim umas trovazinhas bem deselegantes sobre o padre. Inclusive uma trova com a sintonia com a Bíblia mesmo. Como era pedido produção de texto, a produção de texto que ele fez foi comparando a queixada do padre com a queixada de não sei se... Quem foi que matou alguém com a queixada, Gabriel? Sansão, né? Ou bem, pois ele disse, se o Sansão matou não sei quantos, ou uma pessoa, o Sansão matou quantos? Pois se o Sansão matou 3.000 com a queixada, imagina o padre fulano com a queixada dele. Claro que a piada é mais engraçada, porque eu não sei contar, mas foi o suficiente para ele ser reconduzido ao sítio do pai dele, expulso da escola. E na escola ele estava sempre sendo castigado, ficando de joelho no milho, ficando de costa para os alunos com aquela orelha de burro, todas as coisas que eram pedagógicas na época, elas eram aplicadas ao Capuchinho de Abreu, mas o Capuchinho de Abreu não tinha jeito. Ele estava sempre estudando, estava sempre assim, interessado nas coisas, mas nas coisas que eram do interesse dele, não da escola. E mesmo quando ele ia para as atividades físicas do seminário, elas eram feitas ali no Morro de Santo Antônio. Fortaleza tem um lugar alto, que é o Morro de Santo Antônio, ele ia para lá, mas ele levava, era a rede dele, um livro dele, e se escondia maximamente onde podia com a rede lendo. Não fazia nenhuma atividade física, que era para isso que eles iam para lá, para fazer as atividades físicas. Então, tem um folclore muito interessante sobre o Capuchinho de Abreu, do ponto de vista das desobediências. Ele não se adaptava à escola, ele não se adaptava ao trabalho também. O pai era um pequeno proprietário, com poucos escravos, que vivia da lavoura, e precisava da mão de obra, não só escravizada, mas também da mão de obra familiar. E ele era, às vezes, convidado a participar das atividades, ele nunca podia, ele nunca ia. Uma vez fugiu uma escrava e ele foi levado com as outras pessoas da fazenda para procurar a escrava. Ele foi procurar sim, mas ele procurou foi uma árvore, se encaraptou lá em cima, se escondeu lendo, e depois foram procurá-lo. Porque ele, atrás da escrava que ele não foi. Ele foi se esconder com os livros dele. Então, assim, tanto no sítio, como em Fortaleza, como em Recife, ele era muito, muito inteligente, muito vivo, muito diferenciado das outras crianças do ponto de vista de aprendizagem, mas totalmente inadaptado aos rigores, às disciplinas, aos espaços e às convivências. Mas o pai resolveu investir na formação dele e mandou para Recife, para fazer os preparatórios e entrar na faculdade de Direito. Ele passou 2 anos lá, gastou muito do pouco que a família tinha e não passou nos preparatórios. E o correspondente, que era aquela pessoa que indicada para dar o dinheiro, a mesada do estudante, quando ele mora fora, o correspondente mandava sempre dizer que seu filho é um irresponsável, um rebelde, ele vem pegar o dinheiro, mas ele não vai à escola de jeito nenhum. Então, ele não frequentou os preparatórios. Mas ele também não saiu das bibliotecas, não saiu das livrarias, ele se metia em biblioteca, em livraria, em todo lugar que tinha documento, que tinha livro, estudando, aprendendo inglês, aprendendo francês, fazendo uma alta educação ao modo dele. Até que com 2 anos, o pai dele trouxe ele de volta porque ele não rendia. Ele ficava cada vez mais sabido, mas cadê a escolarização? Cadê o retorno mesmo, em termos de diploma? Nada. Voltou para o sítio e o pai colocou o veredicto. Ou você vai para a roça, ou você se manda. Porque não tem como sustentar um vagabundo aqui. Então ele foi levado para procurar outra forma de sobrevivência. Ele terminou indo para o Rio de Janeiro com 21 anos. Ele só tinha uma propriedade, que era um escravo. Ele vendeu e foi para o Rio de Janeiro com um conto de réis, que foi o que rendeu o escravo, e lá ele começou a vida dele. Começou a vida dele, digamos assim, com liberdade, sem o pai estar ali insistindo para que ele fosse igual aos outros. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, dizem
mas nunca consegui assim, uma documentação que comprovasse isso. Mas talvez lendo a correspondência dele, que eu não li, a gente conseguisse chegar a isso. Ele foi protegido pelo José de Alencar, que na época era senador. Já era um grande romancista, reconhecido no Rio de Janeiro, era um político importante, ele foi protegido por ele. Em que sentido? No sentido de conseguir emprego. E ele conseguiu um emprego logo na Livraria Garnier. Agora, o que era a Livraria Garnier? Era a principal livraria do Rio de Janeiro, que era a filial da Garnier de Paris, e que a Casa Garnier era uma casa editora das mais importantes do mundo. E era a casa que publicava os livros, a maior parte dos livros brasileiros, que aqui não tinha casas editoras muito importantes, e quase tudo era feito na Europa, ou no Porto, em Portugal, ou em Paris. Ele foi trabalhar lá, mas ele não demorou muito tempo como vendedor, porque ele não era bom vendedor, porque ele conhecia todos os livros e tudo, mas ele dava opinião. E quando não era bom, a opinião dele não era boa, ele desestimulava o comprador. Então, ele deu certo, porque ele estava no meio do universo da cultura, tudo que vinha de Paris, tudo quanto era novidade, tudo quanto era coisa assim que acontecia no mundo da cultura, para ele foi bom, mas para o livreiro não foi, porque ele dava opinião e a opinião nem sempre correspondia com aquele que seria o lucro da empresa. Mas ele fazia simultaneamente a essas incursões no mundo da cultura, também a profissão que dava a condição dele sobreviver. Ele era professor particular de geografia, de inglês, de história, de língua portuguesa. E ele foi professor, inclusive, de um menino chamado Afonso. Esse menino chamado Afonso era filho do Visconde de Toné. Era o futuro grande historiador paulista, maior diretor do Instituto Histórico e criador do Museu Paulista, Afonso Stranioli Toné. Então, a amizade dele com o Toné vem que ele, desde que ele chegou no Rio de Janeiro, ele foi ser professor desse menino. Ele era professor dos filhos da nobreza do Rio de Janeiro, porque ele era excepcionalmente diferenciado do ponto de vista da cultura. Tanto da cultura histórica e geográfica, que era o gosto dele, como da cultura de línguas estrangeiras, porque ele tinha uma característica de aprender muito rapidamente as línguas estrangeiras. E rapidamente ele teve acesso a essa cultura e a leitura direto dos autores ingleses, franceses, etc. Então, ele foi professor de muitas pessoas importantes que depois viraram mecenas para ele. Quando ele ficou mais velho, começou a produzir tudo, ele sempre foi pobre. O mecenato vem de São Paulo, das pessoas que ele conheceu quando ele era professor. Mas logo ele era muito, desde Fortaleza, ele colaborava e fundava jornais. Ele era jornalista desde muito cedo. Ele começou muito rápido no Rio de Janeiro a colaborar nos grandes jornais. Tanto que quando o Varnhagen morreu, em 1878, quem fez o necrológio do Varnhagen? Capistrano de Abreu. Um necrológio tão bem feito, tão rigoroso, tão erudito, que ele se tornou conhecido logo no Rio de Janeiro por conta desse necrológio. Então, ele era um colaborador frequente, há muita publicação dele nos jornais que não está nem recuperado, na área de geografia, de história, de crítica literária, ou seja, ele era um jornalista já. Não era empregado do jornal, não, era colaboração eventual, mas naquela época a colaboração era paga, os jornais compravam os textos dos colaboradores. Então ele faz isso, mas logo o juiz, ele casa, o juízo assenta um pouco, ele faz concurso para a Biblioteca Nacional. Na Biblioteca Nacional, ele vai trabalhar justamente no momento em que o Ramiz Galvão, que era o principal historiador da Biblioteca Nacional, um dos maiores historiadores do IHGB, estava preparando a exposição de História Nacional. Em 1880, uma famosíssima exposição da história do Brasil, feita pela Biblioteca Nacional. Que Biblioteca Nacional, IHGB e Itamaraty, eles concorriam para ver quem tinha mais documento, quem pegava mais coisa na Europa, quem fazia melhores exposições. Então havia, e Arquivo Nacional também, havia concorrência saudável no campo da historiografia do século XIX, que movimentava muito os historiadores, a produção, a publicação, as exposições.
ele foi ser colaborador do Ramires Galvão nessa exposição. Uma exposição famosíssima que vai mostrar para o público o acervo preciosíssimo de história, especialmente de obras raras da Biblioteca Nacional. Que a Biblioteca Nacional, vocês sabem que ela é originária da Biblioteca de Portugal, né, que Dom João VI trouxe em 1808. E ali está o suprassumo dos livros portugueses, juntados ao longo da história de Portugal. Então, a Biblioteca Nacional é preciosíssima. Ele foi ajudar o Ramires Galvão nessa exposição, é um dos principais auxiliares, e ele foi trabalhar no setor de obras raras da Biblioteca Nacional. Gente, era TDA, TDE, TDI, TDO, TDU, mas também era muito afortunado. Onde ele vai cair? No setor de obras raras da Biblioteca Nacional. Isso faz com que ele tenha acesso a uma documentação muito diferenciada, que nem todo mundo tem, e ao mesmo tempo, ele como funcionário da Biblioteca Nacional, ele vai ter um vínculo de relações com os historiadores do resto do mundo, com as associações de história, vai começar a ter uma característica, que é uma característica muito própria dele, de ser uma pessoa que cria uma rede de relações no Brasil e no mundo. A correspondência dele é fabulosa, em 4 volumes, e mostra um pouco dessas sociabilidades culturais, literárias e historiográficas do final do XIX, das primeiras décadas do século XX. Porque muitas vezes, gente, a gente estudando a correspondência é melhor até do que, às vezes, ficar louco em cima do livro. Depois da correspondência, a gente entende melhor como aquele livro foi produzido, por que ele tem aquele formato, por que ele tem aquelas influências, etc. Mas ele não parou aí, ele fez concurso para o Colégio Pedro II, para a cadeira de História do Brasil. O Colégio Pedro II, na época, ele era tão importante quanto a faculdade de medicina, de direito e tudo, até mais, que ele funcionava como lugar em que a historiografia é elaborada e ela vai enviada para as escolas para servir de modelo de ensino de história no Brasil todo, em todo o Império. Então ele vai fazer o concurso, ele passa, o concurso dele é assistido até por Dom Pedro II, ele tem grandes concorrências, mas ele consegue passar, e ele vai substituir o Joaquim Manuel de Macedo, que vocês lembram que eu falei em aulas passadas, que ele é conhecido como romancista, mas ele era o maior historiador de livro didático, mais lido nas escolas, o que mais vendido, era muito famoso como professor de História do Brasil do Colégio Pedro II. Então ele se aposenta e ele é substituído pelo Capuchano de Abreu. Só que o Capuchano de Abreu não fica muito tempo sendo professor. Em 1899, ele já tinha ficado viúvo, ele só ficou casado uns 10 anos, logo ficou viúvo, e ele ficou muito perturbado com a viuvez, ele tinha 4 filhos. Ele não criou os filhos, ele entregou logo para a sogra e para o sogro. Ele não tinha jeito para criar menino, não, ainda mais pequenininho. Então, ele já passou adiante, ia visitar só fim de semana as crianças, ele morava numa pensão, num quarto de pensão, e ele não criou os filhos. Embora fosse assim, um vínculo muito forte, todo no Rio de Janeiro, mas ele não quis mais casar, ele ficou viúvo a vida toda, e ficou casado com 10 anos só. Em 1899, houve uma reforma no ensino de história, e a história do Brasil sumiu, ficou só a história universal. Aí ele ficou sem a cadeira, ele ficou naquele modelo que a gente chama de indisponibilidade. Ele não podia ser demitido porque ele era concursado, era estável, ele ficou recebendo dinheiro e sem dar aula. Então, era frequente isso até há muito pouco tempo. Fica disponível porque não tem lugar para botar, mas não perde o vínculo. E ele ficou sendo só historiador durante quase 30 anos. Foi muito bom para ele e muito bom para nós. Porque, vou dizer porque foi bom para ele. Porque ele não gostava de dar aula, ele odiava dar aula. Porque os alunos eram muito parecidos com ele, quando era criança. Ou seja, ele reclamava que os alunos eram desinteressados, eram desatenciosos, eram burros. Ele acabava com os alunos nas cartas. Ou seja, os alunos tinham uma semelhança muito grande com aquilo que os professores dele diziam dele. E ele devia ser um péssimo professor. Por quê? Porque ele levava os documentos para a sala de aula, então ele tratava os alunos
como se os alunos já tivessem um mestrado, doutorado. Então, ele era muito erudito, ele gostava muito de documento, era muito conhecedor de tudo, e ele queria que os alunos fossem mais ou menos interessados nas coisas, que eram as coisas do adulto, era o dito historiador qualificado. Então, ele não dava certo, porque ele não tinha didática, não sabia se adaptar ao mundo das crianças, assim, dar uma aula, como fosse uma aula mesmo para a criança. Então, ele ficou muito feliz quando ele se libertou daquelas tarefas de dar aula e se envolveu mesmo com pesquisa. Era muito generoso. Ele recebia textos do Brasil todo, de pessoas pedindo opinião, pedindo para ele descar, para ele refazer e tal. Aí disse que ele pedia reserva. Chegava um texto de um historiador de São Paulo, só para dar exemplo. Chegava 100 páginas, devolvia 200, refazia, mas dizia, não diga que eu mexi. Ele era muito discreto, assim, muito amigo e tudo. Ele tinha uma rede de amizades, de proteção, de solidariedade com ele muito grande, por conta dessa generosidade dele. Agora era um sujeito muito esquisito. Era considerado feio, um tanto sujinho, assim, sempre com carinha de ceboso. E ele não entrava no modelo da Belle Époque, roupa francesa, terno, gravata. Gravata não era, se usava muito, era. Mas aquele rosa cravo na lapela, sapato, meia, ele não se enquadrava. Ele tinha um modo de se vestir ainda muito interiorano, muito cearense, muito do sítio. Ele não se ajustava muito ao modelo padrão, que era o modelo da Belle Époque carioca. Ele era muito criticado por isso, porque ele recebia deitado na rede, em roupas comuns, de casa. Ele tomava banho lá no quintal, ele era cheio de coisas que não eram próprias da civilidade urbana carioca, mas diz que era assim, ele era desagradável quando a gente olhava, mas quando chegava para conversar, para discutir, se tornava uma pessoa agradabilíssima, que ninguém queria mais deixar, assim, que era só a aparência que não era a aparência esperada por um carioca, e por aquele modelo, que era o modelo do Pereira Passos, ou seja, Rio era Paris e ele não combinava, parecia mais um bubre, que era já aquilo que tinha que se tirar das sociabilidades urbanas do Rio de Janeiro à época. E falar em bubre, ele tinha hábitos assim interessantes. Ele nunca viajou para a Europa, ele viajava muito pouco, às vezes ia para a Serra, ia para Minas Gerais, ele gostava muito de São Paulo. Ele se sentia um tanto paulista, se sentia muito bem, mas ele importava ele era um estudioso das línguas indígenas. Vocês sabem que as línguas indígenas elas não eram escritas, né? É só o fonema. Você fala. Quem transformou aquilo ali em escrita foram os brancos, foram os colonizadores. Então, o Capuchano de Abreu trazia o índio ia falando, ele ia digamos, reconhecendo o que queria dizer aquilo e ele ia transformando em palavras com o alfabeto da língua portuguesa. Ou seja, e ele, como maior estudioso das línguas indígenas do final do XIX e das primeiras décadas do século XX, e muito frequentemente ele morava com o índio. Ele era muito amigo do Rondon e de outros sertanistas, e ele pedia, estou precisando de um índio do Acre, de Roraima, Mato Grosso, quero estudar, aprofundar meu estudo da língua tal. Aí os amigos do Exército e esses que prestavam serviço para o governo arrumavam o índio, mandavam para ele. Eu hospedava o índio ali na pensão e ficava ele na rede e o índio sentado no chão. Assim, ele arrodeado de papel, o índio falando, ele aprendendo ali, transcrevendo e fazendo aqueles estudos, mas eram estudos etnográficos. Etnografia ao contrário, era o índio que vinha da tribo e não ele que ia para a tribo. Mas logo ele descansava, e aí ele devolvia e dizia assim, leve de volta o fulano de tal, porque o fulano de tal agora só quer saber de passear na Rua do Ouvidor, na Avenida Central, não está mais interessado em
me ajudar, não, já quer viver no centro do Rio de Janeiro se divertindo. Aí ele devolvia. Então, assim, tem muita coisa interessante, folclórica, tem muitos fundos de verdade, muitas invenções. Vocês sabem que a história é se permear de coisas que aconteceram e que não aconteceram. Né? Nem tudo que se conta e que vira história aconteceu. São coisas que vão sendo agregadas às personalidades dos historiadores. Bom, vou parar por aqui a parte mais da vida dele, certo? Tem um trauma, só vou falar desse trauma, que ele era um agnóstico, ele era um ateu, ele não tinha vínculo nenhum com a igreja e a filha entrou para o convento, né? Ainda mais aquele que é das carmelitas, né, Gabriel? Aquele que não vê mais ninguém nunca. E isso perturbou muito o final da vida dele, a filha ir para um convento, ele sendo um ateu e ele não perdendo o vínculo afetivo com a filha que ele gostava muito dela. Então, assim, por aqui, vamos agora para o ponto 2, que eu vou chamar o contexto histórico-cultural do Capistrano de Abreu. Quando ele morava no Ceará, nos anos 1800, ele nasceu em 53, 63, 73, pelo final dos anos 1860 e 1870, em Fortaleza já havia uma ebulição cultural muito forte, já havia muitos grupos de jovens criando jornais, havia um vínculo com a cultura francesa, havia uma movimentação, havia, digamos, uma geração 70 de jovens em Fortaleza, de que ele participava. Já eram jovens que liam os autores positivistas, evolucionistas, que já tinham, digamos, uma relação muito forte com o Rio de Janeiro, que eram, de certa maneira, vinculados ao José de Alencar. Já era uma geração que tinha um vínculo forte com a cultura europeia. Eles já se posicionavam contrariamente às formas culturais que vinham da primeira metade do século XIX. Então, já eram evolucionistas, positivistas, e o Capistrano de Abreu participava dessas sociabilidades, participava de jornais, criava jornais, colaborava. Em Fortaleza, ele, com menos de 20 anos, já era reconhecido pela cultura e pela participação nos jornais, ele já tinha um nome. Quando ele foi para Recife, na década de 1870, já era a década em que o Silvio Romero e o Tobias Barreto estavam na cena, jovens estudantes, recém-formados, mas também já era a época em que começava a ter uma visibilidade a cultura alemã, já havia aquela tensão que permeava o mundo nos anos 1870. Depois que houve a queda de Napoleão III, a formação do Estado alemão, houve também uma espécie de reconhecimento da cultura alemã e da língua alemã e da filosofia alemã. E no Recife, a cultura alemã ela começa a ter uma certa prevalência com o Tobias Barreto e o Silvio Romero. E o Capistrano de Abreu vai estar em Recife justamente nesse momento inicial da ebulição na cultura brasileira, provocada por essas transformações também na cultura europeia. E ele vai se encantar pelo alemão, e ele vai se fazer uma promessa, que ele cumpre ao longo da vida, que é aprender alemão para traduzir, para ler sem se levantar da rede. Sem precisar ir a diabo de dicionário, essas coisas, ou perguntar a alguém. Hã? Tinha um cearense, né? Nordestino. Eu não posso nem dizer nada. Eu também tenho um vice em rede. Gente, a rede é o melhor lugar do mundo. Agora é um lugar muito pernicioso para a gente, porque a gente lê muito e escreve pouco. Esse que é o problema da rede. Então, ele aprendeu alemão também por conta própria. Ele foi, inclusive, tradutor. A geografia, ela foi uma ciência que ela cresceu muito no final do século XIX, muito mais do que a história. Era grande ciência, a geografia. Ele foi tradutor dos principais livros de geografia da Alemanha para o Brasil. Grande tradutor dos geógrafos alemães para o Brasil. Ele também era um grande tradutor, especialmente da língua francesa, da língua alemã, o Capistrano de Abreu. Então, em Recife, ele tem acesso à cultura alemã.
E no Rio de Janeiro, com a experiência pela Garnier, ele cada vez mais se aperfeiçoou no francês, na cultura francesa. Na Biblioteca Nacional, ele tem acesso à grande documentação sobre o Brasil e sobre a cultura europeia que veio de Portugal por essa biblioteca do Dom João VI, certo? E no Colégio Pedro II ele tem acesso à história do Brasil, que era a história do Brasil ensinada nas escolas, e a história do Brasil que era a história do Brasil oficial, que ele vai se contrapor o tempo todo ao que seria o oficial. O Capuchinho de Abreu era um outsider o tempo todo, ele estava sempre fora da caixinha. Em todos os espaços que ele ocupava, ele era um outsider. Ele nunca estava, digamos assim, inserido nas redes dominantes, ele era sempre um estrangeiro. E esse olhar estrangeiro, esse olhar exótico dele, esse olhar diferenciado, é que faz com que ele também seja um historiador muito distinto, muito diferente dos outros historiadores. Então, essa vida cultural dele é uma vida muito rica, porque ele começa com sertanejo no sítio do pai, ele vai para a escola católica, certo? Ele vai para colaboração em jornais com uma influência muito francesa. Inclusive lá ele participava da Academia Francesa, em Fortaleza, os jovens criaram uma Academia Francesa, e ele era participante. No Recife ele tinha acesso à cultura alemã, através dos membros, que depois virou a Escola do Recife, e no Rio de Janeiro ele amplia os horizontes dele para todos os níveis da cultura brasileira da época. Inclusive amplia as relações intelectuais com os intelectuais da época, com os jornais, com as correspondências que ele passa a fazer no Brasil e no mundo. É uma vida muito rica, a do Capuchinho de Abreu. Bom, quando o Capuchinho de Abreu, aí já seria um pontinho 3, ele como historiador. Quando ele começa a se tornar um historiador reconhecido, a história escrita do Brasil não era tão grande ainda. O Robert Southey, aquele que é inglês, que em 1812 até 1820 escreveu a primeira história do Brasil, em relação à qual o Varnhagen se contrapôs. O Varnhagen, com a História Geral do Brasil, e mais perto de 100 livros e folhetos que ele produziu ao longo da vida, certo? O Joaquim Manuel de Macedo e os historiadores do IHGB, o Pereira da Silva, o Ramires Galvão, vários historiadores que eram considerados historiadores oficiais, que faziam a história do IHGB, que foi a história que foi, em parte, convergente com a do Varnhagen, mas na maior parte divergente com o modelo de explicação de história do Brasil produzido pelo Varnhagen. Então, assim, tinha um universo que eu posso reduzir em poucas páginas. Uma historiografia voltada para a escola, com Joaquim Manuel de Macedo à frente, uma historiografia que valorizava a cultura portuguesa representada pelo Varnhagen, uma história do Brasil feita pelos Institutos Histórico Geográfico, que ao mesmo tempo valorizava a cultura portuguesa, mas também realçava a cultura indígena, e que era a tensão que havia no campo historiográfico à época. E o Capuchinho de Abreu ele não vai se alinhar praticamente a nenhum desses autores, porque ele vai se fixar, ele tem quase uma ideia fixa pelo Varnhagen, se fosse fazer psicanálise, tem quase uma doença pelo Varnhagen, mas uma relação, digamos, de amor e ódio o tempo todo, uma relação tensa, uma relação de grande valorização, de grande admiração, mas ao mesmo tempo de grande recusa também da maneira como o Varnhagen explicava a história do Brasil. Eu digo isso porque o Capuchinho de Abreu vai passar a vida dele toda voltada para o Varnhagen, ele vai escrever pouca coisa, porque ele levou anos e anos, foi estabelecendo a obra do Varnhagen, estudando, fazendo notas, organizando, publicando sobre. Ele se voltou muito para o legado do Varnhagen e foi um pouco deixando ele em segundo plano. E até porque o Capuchinho de Abreu ele daria um bom paciente para o Freud, para o Jung, para outros psicanalistas, porque ele tinha uma espécie de amor e ódio por ele mesmo. Dentro dele tinha uma admiração e uma recusa. Ele era uma figura da modernidade. E vocês sabem que a figura da modernidade ela é altamente
dividida, é tensa, a gente é e não é, a gente ama e odeia, a gente está fora e está dentro, né? A gente é estabelecido e outsider, ou seja, faz parte mesmo. A gente é religioso e descrente, ou seja, ele já era muito sujeito da modernidade nessa dimensão interior, nessa psicologia dele, porque ele trabalhava que nem um Moro, fazia um trabalho que é um trabalho excepcional, mas ele lia e não gostava, e dizia que se sentia como a parturiente, que acabou de ter o filho é o lado bom, mas tem toda aquela parte da placenta, não sei o quê, uma parte sanguínea, nojenta. Ele disse que toda vez que pegava uma coisa dele, sentia ao mesmo tempo um certo gosto, mas principalmente um certo asco. Então, do jeito que ele era com o Varnac, ele era com ele, entendeu? Por isso que eu acho que ele era um sujeito interessante para fazer análise. Eu acho que o historiador de psicohistórias se daria bem com uma personagem como o Capichano de Abreu. E ele, digamos assim, ele tem esse cenário da historiografia nesse período, e é com isso que ele vai conviver. Mas tem uma coisa muito interessante também na época do Capichano de Abreu, diferente da época do Varnaga. Quando o Varnaga começou a fazer a história do Brasil, eu posso quase dizer que o Varnaga estava no bloco do eu sozinho. Vocês sabem, né? Eu e eu, do bloco do eu sozinho. Sim? Eu e eu, porque não tinha nada, gente. Ele tinha que garimpar em todos os arquivos europeus, ele não tinha modelo para seguir, não tinha uma história do Brasil, a não ser a do Salsa, que ele não gostava antes dele. Ou seja, ele teve que fazer tudo, da pesquisa, da interpretação, da montagem do roteiro. Ou seja, ele teve que começar quase que do zero para fazer a história do Brasil. E também os modelos historiográficos da época, que era o Michelet, que era a historiografia romântica, ele recusava, certo? A historiografia romântica francesa, que era um modelo da moda, ele não queria. O Ranke é contemporâneo dele, que é o grande historiador alemão da história metódica, ele também estava. A história metódica alemã, ela também estava em construção. Então, ele se baseou mais em alguns autores franceses, mas que não eram propriamente historiadores, eram mais pensadores. Quando o Varnagen, quando o Capichano de Abreu, autodidaticamente se torna historiador, né, que não tem formação nenhuma, a não ser ler texto de história, ler documentos e tal, o mundo já era outro. Ou seja, já tinha modelos historiográficos muito estabelecidos, já havia uma divisão disciplinar muito visível, já tinha sociologia, a psicologia já estava bastante madura, já tinha psicanálise, a geografia já estava muito bem definida, inclusive no padrão alemão, os possibilistas e deterministas, já havia grandes nomes da geografia que ele conhecia e traduzia. Já tinha sociologia, tinha geografia humana, tinha geografia física, tinha psicologia, já estava emergindo a psicanálise, já tinha antropologia madura do ponto de vista disciplinar, ou seja, ele já começa a ser historiador e vai se formando historiador no momento em que o campo das humanidades começa a ter diferenciação, a ter disciplinas próprias, a ter maturidade, a ter teorias que ele pode assumir, recusar, confrontar e dialogar. Ou seja, o Capichano de Abreu se torna historiador no momento que já tem ciência geográfica, ciência sociológica, ciência histórica. Ou seja, ele está num ambiente 1000 vezes melhor, mais definido, mais estruturado, mais científico do que o ambiente do Varnaga. Então, ele vai poder fazer uma história científica, que é a pretensão dele, ele quer fazer uma história científica. E a história científica dele dialoga basicamente com duas grandes disciplinas. 3, eu vou dizer 3. A geografia, certo? A sociologia, ele é um grande leitor, um grande conhecedor da sociologia da época. Já tem Durkheim, já tem Weber, já tem esses nomes clássicos da sociologia, certo? Ele já se apoia nesses autores. Antropologia, ele já é um historiador antropólogo. Inclusive, quando a gente for fazer as aulas sobre o Sérgio Buarque de Holanda, vocês vão ver como o Sérgio Buarque de Holanda é muito próximo do Capichano de Abreu, embora ele diga que não.
Mas só que a gente lendo, a gente diz que sim, certo? E ele disse que não. Mas o Capuchinho de Abreu, ele já navega em áreas científicas muito maduras, da historiografia alemã, francesa, inglesa, americana. E ele não tem, assim, barreira. Ele conhece todas as línguas e conhece todos os autores. E ele lê tudo no original, porque ele domina pelo menos 5 grandes línguas estrangeiras. Ou seja, ele inclusive, como tradutor. Alemão, inglês, francês, italiano, espanhol nem se fala, as línguas indígenas. E diziam os amigos dele, que eram muito exagerados, jogados aos pés dele, que ele sabia até grego e hebraico. Mas aí eu estava falando antes, assim, exageros à parte, é porque a história também é muito permeada de fofoca. Fofoca que aumenta e fofoca que diminui. Mas assim, ele era considerado, e eu acredito que sim, porque o dicionário dele, não que ele soubesse grego e hebraico, não, acredito que ele realmente era um grande conhecedor de línguas estrangeiras e tinha muita facilidade, porque ele era mais ou menos autodidata, e porque o monumento que ele fez das línguas indígenas não tem paralelo no Brasil, ainda hoje. O dicionário dele de línguas indígenas é dessa altura, são mais ou menos 1000 páginas. Está quase de graça no Senado. E tem o PDF também. Mas não interessa para nós, é só para saber que no campo historiográfico, durante o final do XIX e no começo do século XX, a linguística tinha um peso muito grande, e a linguística indígena foi o lugar em que os brasileiros se especializaram, a linguística indígena, que o Barnagã também já dominava em boa medida, mas que o Capuchinho de Abreu exponenciou o conhecimento sobre isso. Porque vocês sabem que além da sociologia, da geografia, da antropologia, da história, a história é até um pouco atrasada em relação a esse processo de cientificização, como vocês viram lá no Peter Buck, sobre a Escola dos Análises, a linguística foi a grande disciplina criada no início do século, que veio assambarcando, teoricamente, muitas disciplinas, ao ponto de ainda hoje a gente ter aqui, dentro do curso mesmo nosso, essa tensão, historiadores que têm mais afinidade com a linguagem, e isso é uma herança do Saussure, dos grandes linguistas, especialmente os russos, que vieram dando uma forma nova ao pensamento social através dos estudos da linguagem. Até chegar no Hayden White, que vocês já estudaram aqui também. Aí é uma linha. E essa linha também já era conhecida pelo Saussure, já era conhecida do Capuchinho de Abreu, que era um linguista, que era um estudioso da linguística. Então, quer dizer com isso que o mundo dele é um mundo muito diferente do Varnhagen, portanto, a história dele tinha que ser diferente. Portanto, ele não podia ser igual ao Varnhagen, nem podia também achar que tudo que o Varnhagen dizia era científico, era correto, era o modelo certo da historiografia, certo? Bom, mas o Capuchinho de Abreu não era só um leitor das teorias, dos pensadores, do pensamento europeu nas várias disciplinas que estavam já em construção e amadurecendo, e maduras algumas. Ele era um grande empirista. Nesse sentido, ele é muito seguidor dos ingleses. Ele era um grande leitor do Berkeley, do Spencer, daqueles historiadores ingleses, que eram historiadores que tinham um pé no cientificismo através do darwinismo social, certo? E que eram muito, muito lidos no Brasil desde os anos 1870 e 1880. A geração do Higino Cunha, do Clodoaldo Freitas, do próprio Capuchinho de Abreu, que é da idade deles, é uma geração muito marcada pelo cientificismo alemão e inglês vindo através da Inglaterra, através dos pensadores ingleses traduzidos para o francês. Olha aí, gente, a matemática, a espacialidade, pensadores alemães, na maior parte, e ingleses, mas que chega ao Brasil nas traduções francesas, porque o francês era a grande língua no século XIX e no começo do século XX, a grande língua de cultura. Depois ela virou a língua de sociabilidade, de lazer, de requinte, de distinção.
mas ela chega primeiro como língua de cultura, certo? Então ele vai, ao mesmo tempo, dominar as teorias, mas ele vai ser o maior conhecedor de documentação desse período, final do XIX, começo do século XX. Ele se dedicava apenas a estudar, ele vivia morto de cansado também. O Varnhaga era sempre se queixando de exaustão. O Capistrano de Abreu também. Ele dizia, eu sou um mouro, eu sou um escravo, assim, eu não estou aguentando mais. Eu queria pelo menos um dia na serra, que era Petrópolis, Teresópolis, que ele botava nas cartas, queria pelo menos um diazinho na serra. Tenho a menor condição, estou pregada aqui nesse trabalho, não consigo fazer nada. A gente se identifica muito com esses autores, assim, que trabalharam muito, porque eles são muito queixosos, estão sempre chorando pelo cansaço. E a gente lê, bom, eu posso assinar aqui embaixo, eu escrevi essa frase também, com nota de cansada. Bom, então, ele vai, assim, ser um grande conhecedor e ele vai fazer aquele trabalho. Lembrem que eu falei com o Varnhaga? Ele descobria os textos, os relatórios, as cartas, os grandes documentos produzidos ao longo do processo colonial. Ele ia estabelecendo o texto, transformando na linguagem da época, arrumando o editor, tal, organizando, fazendo as notas e publicando. O Varnhaga tem um trabalho de erudição notável, que nunca ninguém fez um trabalho sobre ele, o erudito e editor. E o Capistrano de Abreu fazia a mesma coisa. Ou seja, ele ia, só que o Capistrano de Abreu, como não ia para a Europa, ele ia encomendando. Eu vi em texto tal que existe uma coisa tal na biblioteca de Évora, então que tem na Torre do Tombo. Aí ele ia mapeando o que ele achava aqui, que tinha notícia, que ele intuía que estava lá. Ele ia encarregando os amigos de diferentes lugares do mundo de irem lá para pesquisar. Por outro lado, ele tinha um acervo de obras raras da Biblioteca Nacional, que tinha muito relato, muita coisa que não tinha autoria definida, e ele ia identificando as autorias e produzindo os textos. O Varnhaga e o Capistrano, eles são responsáveis por quase tudo aquilo que a gente lê hoje, que a gente chama os viajantes, os cronistas, quase tudo aquilo que são os cronistas de hoje, inclusive o Antonio, como é o nome do livro famoso do Antonio, que a gente sempre cita aqui no Piauí? Bota aí Antonio, veja o livro. Aquele livro ali, quem descobriu a autoria dele e quem descobriu quem era o Antonio foi o Capistrano de Abreu. É super conhecida, porque nesse instante me fugiu o título do livro. Ele descobriu que era um religioso italiano, João Antônio Andreoni, e quando foi feito e tudo. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, que é um livro de 1711, mais ou menos, é um clássico da história econômica colonial, que era assinado por um pseudônimo, Antonio, que o Capistrano de Abreu descobriu quem era o autor. Foi inclusive um livro proibido pela metrópole, que era um livro que a metrópole não deixou circular, porque dizia que ia mostrar as grandezas, as riquezas e podia atrair a cobiça dos estrangeiros. E o Capistrano de Abreu dizia, não foi por isso não, foi porque ele não queria que os brasileiros conhecessem a riqueza deles, o poder, e que eles não precisavam de Portugal para nada. Porque o Capistrano de Abreu sempre tinha uma interpretação diferente, irreverente. Então, ele vai ser um grande descobridor de documentos e produtor de livros, estabelecedor de textos que iam virar livros que nós estudamos depois. Diga, querido. O contato ele tinha no Brasil com uma proximidade então, da sociedade portuguesa, Sim. O Capistrano já discorda dessa noção. Ele inverte a situação, ele inverte inclusive em muitos pontos. Vou dizer uma das inversões mais interessantes dele. O Varnhaga, ele faz a história do Brasil e a gente pode imaginar uma metáfora, digamos, marítima. Vem ali as caravelas e o Brasil, digamos, descoberto, possuído pelos portugueses e visto a partir das caravelas, ou seja, do mar para a terra. O Capistrano de Abreu, ele faz um processo inverso. Ele vira as costas para o mar, adentra pelo sertão, e vai, não, o Brasil
existe antes de Portugal, e aqui estão os brasileiros, que são nativos, são os indígenas, e chegaram os fatores exóticos. Chegaram os exóticos, porque do ponto de vista do Barnard, o que é exótico? É o indígena, porque ele tem um olhar eurocêntrico, ele veio da Europa para cá, então o exótico é o indígena. O Capitão de Abreu, não. O exótico é quem chegou, que nós já estávamos aqui, ou seja, exótico é aquilo, é a chegada de um branco, uma caravela, invadindo nossa terra. Então é como se fosse assim, a história do Brasil do Barnard é vista do mar para a terra, e a história do Capitão de Abreu, ele vira as costas para o mar e adentra pelo sertão. Tanto que ele condenava o Barnard, tipo assim, uma história de caranguejo, uma história da costa, uma história que abordava, sobretudo, os eventos históricos acontecidos na orla. Ele dizia, não, isso aí não é quase nada. A história do Brasil mesmo, ela é a história do adentramento pelo sertão. É a história, digamos, dos indígenas e da mistura desses exóticos que chegaram com os naturais da terra. Tanto que ele diz, quem é o brasileiro? Não é o branco, como dizia o Barnard, nem é o indígena, como diziam os românticos. O brasileiro é o sertanejo. O que é o sertanejo? É a mistura do indígena com o branco. Ele diz que o brasileiro é o sertanejo. Porque o herói do Capitão de Abreu é o sertanejo. Ele diz assim, o sertanejo é o tipo acabado brasileiro. Ele é um tipo fisicamente definido, que é essa mistura de branco com indígenas. Porque para ele o brasileiro era o cearense, era do interior do Piauí, interior de Pernambuco, porque o Capitão de Abreu errava fundamentalmente numa observação. Como ele negava muitos fatores exóticos, o exótico é o branco, é o negro, ele praticamente não viu o negro na história do Brasil. Tanto que ele dizia, a brasilidade está no sertão. O sertão é branco e indígena misturado. Porque ele achava, ele acreditava, ele não pesquisou sobre isso, ele achava que praticamente não tinha negro no sertão. Nem tinha descendentes de negros. Por quê? Porque na ideia dele, a atividade pecuária era uma atividade elaborada por livres, produzida por pessoas livres. Mas não. Ou seja, o que se mostrou a partir dos anos 70 do século passado, 1970 adiante, é que a própria primeira leva de ocupadores é de negros, que são negros escravos, escravizados, trazidos pelos que fizeram, digamos, a limpeza, expulsando ou matando os indígenas. Basta a gente ver, por exemplo, o livro do Mote. O que é? O livro Mote pegou o relatório do padre Miguel de Carvalho, de 1697, que é considerada o registro de batismo do Piauí, né? Que é o primeiro documento, é também o primeiro censo. E o que o Mote fez? Que foi a glória do Mote em relação à história do Piauí. Ele fez o balanço, fazenda a fazenda, habitante a habitante, a cor, para mostrar praticamente não tinha mulheres, não tinha brancos, não tinha livres, eram negros escravizados que representavam os donos das sesmarias, que ainda nem eram sesmarias, que ainda não estavam legalizadas, só vira sesmaria quando o governo português legaliza. Então, só que o Capitão de Abreu não tinha a menor ideia dessa ocupação do espaço sertanejo pelos escravos, como a gente vai ver do livro da Tânia, da Galiza, do Mário Maestro, do Solimar, como a gente vai ver na historiografia depois dos anos 70, que é um tema que nós vamos estudar, historiografia piauiense, essa reviravolta, essa virada da historiografia sobre a ocupação, do ponto de vista das raças, do espaço sertanejo. Só que na época do Capitão de Abreu havia esse mito do sertanejo quase que branco, mistura de indígena e de um sertão que era, na época dele, um sertão muito permeado da cultura indígena, da ocupação indígena. Era um sertão ainda em conquista, do ponto de vista da cultura, dessa cultura hibridizada, que eu não posso nem chamar de cultura portuguesa, porque, na verdade, a cultura, desde o primeiro momento, ela é profundamente hibridizada.
Lembrem que quando eu dei aula sobre o Barnard, eu lembrei para vocês que quando chegavam os brancos aqui, eles não eram mais brancos, do ponto de vista cultural. Eles mantinham a parte de religião, de casamento e tal, mas no resto tudo eles se indianizavam, no trato com a terra, na alimentação, na sexualidade, no modo de vestir, porque senão eles não resistiam. Porque vocês conhecem aquela terra de sapo completa, de cobras com ele. Não conhece isso? Terra de sapo, de cócoras com ele. Nunca ouviram? É super comum. Lá em casa, meus pais diziam muito isso, alertando que a gente tinha que se adaptar às situações. Você não pode chegar num lugar impondo a sua regra. Você chega num lugar, você quer o estrangeiro. Então, terra de sapo, de cócoras com ele. Porque o sapo não é de cócoras. Bom, bem, significa se adapte. Pois era o que os portugueses faziam. Senão eles não resistiam digamos, a vida naquele ambiente que não era o ambiente deles. Não era a cultura deles de forma nenhuma. Nem a cultura material, nem a cultura, digamos assim, do nível mais elaborado, das vivências, dos costumes, das condutas. Então, há uma hibridização logo inicial. Mas na época do Capistrano de Abreu, ele acreditava que o sertão era um sertão de grande presença sertaneja, mas um sertanejo com esse perfil. O sertanejo, para ele, não tem praticamente nenhum sangue negro, indígena. Embora Capistrano de Abreu não trate de questão de raça. Aqui não se pode dizer que é um texto que remeta à questão da racialização. Não, o Capistrano de Abreu ele trata de cultura. Ele nunca associa com raça. Porque eu nem sei se ele acreditava, como se acreditava nos séculos anteriores, na existência de raças. Porque você sabe que raça é um conceito, né? Um conceito, digamos, que tenta aprisionar uma natureza que a gente não conhece, certo? O natural está aí, as diferenças visíveis estão aí, e os homens criam os conceitos para colocar, para apor sobre essa natureza. Mas ele não é preocupado com isso, não é tema dele. O tema dele mesmo é a cultura, e principalmente as formas híbridas da cultura. Porque o Capistrano de Abreu tanto trabalha com a cultura material, o modo de viver, de comer, de habitar, de fazer roça, de se deslocar, de usar canoas, como ele trata também da cultura religiosa, das crenças, dos casamentos, da família. Ele é, dentro dos limites do livro dele, que são livros pequenos, um pouco parecido com aquele livro do Brodel sobre cultura material, não teoricamente daquela forma, mas assim, os temas, os assuntos, os objetos são objetos muito variados. O interesse dele é um interesse assim, muito global, muito de uma história geral, de uma história integrada. Não tem nada de fragmento na história dele, é uma história assim, toda coesa, toda redonda, todas as peças da vida humana ele procura integrar, que é uma história que a gente chama de história total. Em francês tem uma palavra que vocês já devem ter visto no livro do Peter Buck, que é toute courte, toda. Toute courte significa geral, total, integrada, uma história completa, que não é por pedaço, não é econômica, não é social, não é política, é tudo junto e misturado, coeso, é uma história numa rede. Então ele faz esse tipo de história. Mas vamos voltar para ele, que eu estava ele como um empirista, né? Então ele é um grande descobridor de documentos, grande descobridor de autorias, que como ele era tão versado nas linguagens, na escrita, quando ele começava a ler, ele já intuía, não, isso aqui é desse século, isso aqui é mais ou menos dessa década, isso aqui remete a outro livro, isso aqui é o estilo dessa época, aqui é a linguagem desse século. Porque vocês sabem, vocês talvez ainda não tenham toda a experiência, porque vocês não estão dando aula. Mas quando vocês estiverem dando aula, se os alunos escreverem à mão, vocês vão reconhecer, mesmo que o outro passe a limpo, que seja a escrita do outro, você vai reconhecer a individualidade do aluno pela escrita. Alguém já é professor aqui? Você já faz isso, né? Você sabe muito bem o pedacinho que vem aí, né?
pedaço que foi pescado, o que é aquele aluno, se ele mandou fazer fora, porque a gente reconhece quase um DNA escriturístico de cada pessoa. E assim, o modo de cada um tem um DNA, e a gente ganha uma experiência enorme com o tempo, em relação, na hora que você bota, isso aqui não é de fulano, não. Isso aqui foi alguém reescreveu, isso aqui é do fulano. Às vezes eu pego assim, por exemplo, na seleção do mestrado, projeto de pesquisa, na hora que eu vou ler o projeto de pesquisa, eu disse, isso aqui não foi o fulano, isso aqui foi Angambiarra, isso aqui veio de algum lugar. Esse não é. Porque a gente vai reconhecendo. Não é pela letra propriamente dita, não. É pelo estilo. Porque, cada um tem um estilo. Cada pessoa é ela. Não adianta. Assim, nas menores coisas, a pessoa, ela é ela. Então, não adianta querer enganar. Agora, com esse negócio de acho super engraçado, eu vou corrigir as provas. Eu sei um pedacinho. Eu sei o parafusinho que foi. Porque foge totalmente. Porque as escritas, assim, digamos, automatizadas da inteligência artificial, elas são muito corretas, elas são muito amorfas, elas não têm emoção, elas têm clareza, têm exatidão, muitos pontos, tem correção da linguagem, mas não tem DNA. Não tem DNA, que é uma coisa que é muito importante, assim, cada um ter o seu, cada um manter o seu. A gente vai vendo. Então, o Capuchinho de Abreu era muito experiente, assim, ele fazia muito isso ele era um leitor erudito, né? Era um poliglota, então ele dominava mesmo a linguagem, dominava mesmo o saber da época, as estruturas da escrita, das diferentes épocas. Mas ele não era só um grande pesquisador de documentação, um grande conhecedor de documentos. Ele era um grande, digamos assim, divulgador e uma pessoa de uma extrema generosidade. Ele ia o tempo todo conseguindo documentos, mandando fazer cópia, mandando para os outros, pedindo cópia. Gente, outro estudo maravilhoso que seria no campo da historiografia é a rede de relações que estabelece entre os historiadores. Porque agora a gente não precisa, a gente bota o dedo aqui e está tudo aí, que é coisa dos últimos 20, 30 anos, no máximo. Nem isso tudo. Mas no passado, para a gente fazer um trabalho, a gente dependia muito mais das amizades, das redes de relações, da generosidade, de um copista lá longe, de alguém que pudesse nos favorecer. E o Capuchinho de Abreu ele é muito exemplificativo dessa rede entre os historiadores brasileiros, com a Europa, com os Estados Unidos, com todos os estados, com todos os grandes nomes, porque eles iam fazendo cópias e mandando. Vou dar aqui um exemplo de relacionamento muito fértil do Capuchinho de Abreu com o Barão de Studart. Vocês conhecem Fortaleza, né? Barão de Studart é só o nome de uma rua. Só que não. Barão de Studart é o maior historiador cearense do século XIX, começo do século XX. Foi o fundador e diretor quase que permanente do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará. E era um grande pesquisador e um grande historiador mesmo. E ele fazia no Ceará o que o Capuchinho de Abreu fazia no Rio de Janeiro, o que o Varneago fazia na Europa. E ele era rico, que é muito importante ser rico, gente. É bom demais. Eu queria nascer rica quando nascesse de novo. Entendeu? Se eu nascesse de novo, eu não queria ser pobre, não. Porque é uma coisa que limita demais a gente. Então, como ele era rico, ele era filho de um cearense com inglês. E era assim, filho de industrial, era família rica mesmo. E ele patrocinava muito o Capuchinho de Abreu e patrocinava os copiadores na Europa. Então, era sempre o Barão de Studart mandando coisa para o Capuchinho de Abreu e vice-versa. Mas aqui é só um exemplo, porque isso acontecia com Afonso Doné, lá em São Paulo, com praticamente todos os institutos. Fala, meu Deus. Essa construção dessa rede, a preocupação de construir essa rede de historiadores, ela está atrelada a essa nova cara científica da história, de construir essa rede de historiadores científicos, novos historiadores científicos? Não só, porque na verdade porque aí já é o padrão da época, em historiografia científica, mas muito relacionada a criar a identidade brasileira,
a fazer a história do Brasil, porque a história do Brasil, digamos assim, é aquilo que vai nos levar para o mundo e também confrontar a historiografia que vem do passado, que era considerada insuficiente, inadequada e não capaz de representar o Brasil. Porque, na verdade, gente, a história, ela é a memória. E um país desmemoriado é como uma pessoa com Alzheimer. É importante demais, demais. Às vezes a gente não se dá conta do quanto o ofício da gente ele é importante, ele é permanente, ele é revelador do que é a cultura e ele é aquilo que transporta a nossa própria existência no campo da memória. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente está construindo uma memória que vai permanecer. E vai permanecer, às vezes, por muito tempo, assim, por séculos, por milênios. Para o bem ou para o mal, ela vai permanecer. Então, essa rede é uma rede assim, de compromisso com o Brasil. Porque o historiador, especialmente o historiador a essa época, ele é um sujeito extremamente comprometido com o que é o país, com o que é a nacionalidade, com o que é a existência do país, no campo da história, no campo da política, no campo da cultura. Lembrem que a gente está vivendo desde o século XIX e até o fim da Segunda Guerra Mundial, aquele espírito que domina o Ocidente, que é o espírito nacionalista, ou seja, a nação vale pelo que ela é. E quem é que mostra o que a nação é? Nós. Ou seja, o nosso trabalho é de um valor enorme. Quem quiser que ache que não é, mas é. Porque você vê assim, uma ação política, ela é muito importante. Mas se não tiver um historiador para registrar, cadê? Quem é que vai saber? Cadê os bilhões, trilhões, 4 bilhões de pessoas que morreram? Não tem nenhuma lembrança deles? É expõe ao pó voltarás? Na verdade, a gente faz aquilo que o Michelet dizia com muita competência. A gente ressuscita os mortos. E a gente alonga a vida deles. Né? A gente dá uma outra vida. As pessoas que só tiveram uma pequena vida. Quem é que faz isso? Nós, gente. A gente tem que ser orgulhado do nosso trabalho. Nosso trabalho é muito importante. Como é que a gente sabe das coisas que aconteceram no passado? Aí, pelo Varnhagen, pelo Capistrano, pelo Sérgio Buarque, por quem se dedicou a vida toda a criar essas redes de conhecimento, produzir conhecimento e deixar. E o resto tudo virou fumaça. Ninguém sabe mais. A gente só sabe aquilo que nós mesmos deixamos sobre nós. O historiador é o produtor de memória. O grande vínculo que há desde o Heródoto até nós é que nós produzimos a memória. Não importa se o Heródoto criava, como ele criava a história dele, se a história aconteceu ou não aconteceu, se tem valor ou não, o que a gente sabe é aquilo. Certo? Por isso que a gente tem que ter responsabilidade muito grande com o nosso ofício e não deixar ele deixar de existir. Porque você sabe que não tem nada que seja para sempre. Houve um momento que não havia história, pode haver um momento que não há também. Não haja mais, que a sociedade não sinta necessidade de guardar a memória. Mas só que nós temos que ter a responsabilidade de fazer nosso ofício se preservar e guardar esse nosso poder, que é o poder de criar a memória. Não é pouco poder não, gente, é muito. Só que a gente nem sempre tem a clareza daquilo que a gente faz, dá um protagonismo, uma importância, um valor a outras coisas, e não olha para aquilo, para a importância, para o valor daquilo que a gente produz memória. Né? Bom, então voltando aqui, saindo do elogio a nós mesmos, do elogio a nós mesmos, vamos voltar para... Mas é necessário a gente ter essa clareza para a gente mesmo reconhecer a importância daquilo que é nosso gasto de energia, de dinheiro e de vida. E a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz mesmo. Então, ele é assim, um grande erudito e ele é o maior leitor crítico do Varnhagen. Começa lá com o Necrológio, em 1878, mas ele vai usar bastante o Varnhagen. Ele vai aproveitar muito do Varnhagen na obra dele, muito mais do que ele imagina. O Capistrano de Abreu é mais varnhagiano do que ele pensa que é. Porque, gente, uma coisa é o que a gente escreve,
E a gente não tem distanciamento do que a gente escreve, porque ali é todo um fluxo de emoções, de conhecimento que a gente tem, mas não botou no papel. É um diálogo entre a cabeça da gente e o papel, que só é nosso esse diálogo. Mas o leitor, quando vai ler, ele, que porcaria, isso aqui é muito fraco, cadê isso, cadê aquilo, cadê essa peça? Porque, ou seja, o que vê de fora é muito diferente daquilo que a gente... E o Capistrano era muito convencido de que ele estava botando a história de ponta cabeça e que ele estava, de uma certa maneira, quase que demolindo as explicações do Barnaghi, só que não. Ele é muito próximo ainda, e a gente, mais adiante, mais de 100 anos depois, lendo, diz, não, mas isso aqui é tão parecido. Por quê? Porque na ruptura, na cultura, no pensamento, e também porque a gente, como escritor de qualquer coisa, a gente não tem um controle total sobre aquilo que a gente quer dizer. Não sei se vocês já tiveram essa sensação em algum momento, mas às vezes eu estou escrevendo uma coisa, às vezes eu penso que minha mão vai embora, minha cabeça, que eu não estou mais, que vai no automático. Vocês já tiveram essa sensação? Ah, mas eu não queria escrever isso não, saiu, foi isso. Né? Aí vai quase no automático. Então é mais ou menos isso, entendeu? Ah, mas não era bem isso. Meu Deus, de onde saiu isso? Não era isso que eu queria. Porque, assim, há quase um automatismo. E o Barnaghi, o Capistrano, não se dava conta que ele ia quase um automatismo próximo também de muita coisa que o Barnaghi fez. O que é que muda essencialmente nos dois? Não é o acesso aos documentos, é principalmente a interpretação. E por que a interpretação do Capistrano de Abreu é tão distinta da do Barnaghi? Por várias razões. Mudou a teoria, mudou o mundo, mudou o sujeito. Ou seja, o mundo já era outro, as teorias já eram outras e a pessoa já era outra. E o que é a escrita? É o produto desses três encontros ou desencontros entre um tempo, uma história, um mundo, um contexto, um conjunto de leituras que a gente faz, leituras tanto de natureza teórica e conceitual, como leituras da documentação, e principalmente, terceiro ponto, cada um é um. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu achava super boba e ao mesmo tempo super interessante, dita por uma professora aqui, que era nossa colega, ajudando ela a fazer a tese de doutorado, ela muito nervosa, muito aperreada, porque o prazo estava indo embora. Aí eu dizia, vamos fazer assim, aí botava lá. Aí ela dizia assim, a gente só vê até onde a vista alcança. Já ouviram isso? A gente só vê até onde a vista alcança. Aí, gente, qual é a sabedoria disso? É que cada um tem um ângulo de visão. A visão de um é mais para perto, outro é mais para longe, outro é quase cego, outro vê quase no infinito. Ou seja, o sujeito conhecedor, com todo o seu arsenal de saber, de experiência, de conhecimento, de qualificação na sua área, cada um vai ler completamente diferente. Dizendo de outra maneira, saindo da sabedoria picoense e vindo para o Roger Chartier e para o Michel de Certeau. A leitura é própria, a leitura é de cada um, cada leitor com suas competências, cada um lê aquilo que pode ler, que é capaz de ler, né? Que está qualificado para ler, ninguém lê igual. Cada um consome da sua forma. Você deve ouvir o tempo todo dos professores, foi meu consumo. Ou seja, foi o que eu pude fazer, foi o que eu pude ler, foi o que eu pude compreender, o que eu posso passar para vocês. É onde até a minha vista vai, certo? Então, o Capistrano de Abreu, evidentemente, vai ser muito diferente, são outras teorias, é outra história, outro contexto, é outra vida, é outra experiência. Ao mesmo tempo, ele está muito alargado do ponto de vista teórico, o mundo já mudou, mas de uma certa maneira ele é menor do que o Barnaghi, porque o Barnaghi, a experiência dele de vida, de cultura, de viagens e de acervos era muito maior. Ou seja, o Barnaghi tinha à disposição dele Portugal, Espanha, Holanda, França, Alemanha, Áustria, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Chile, Paraguai,
Brasil, ou seja, as andanças do Varnhagen e o acesso dele aos arquivos, e até o financiamento que o Varnhagen recebia possibilitava muito mais do que o Capistrano de Abreu. Mas o Capistrano de Abreu já tinha tudo que o Varnhagen acumulou e mandou para o IHGB, tudo que Dom João acumulou, certo? E tudo que os amigos na rede de relações favoreciam para ele, fora o que ele, de modo próprio, conseguia nos lugares por onde ele andava, e através dos indígenas que ele levava para a pensão, no Rio de Janeiro, né? Então, a interpretação é muito diferente. Eu não vou entrar na interpretação agora, porque a gente vai ter uma aula em que eu vou falar, de fato, na obra do Capistrano de Abreu. Ou seja, o diferencial é o método, certo? O método do Capistrano de Abreu já usa disciplinas múltiplas, ele acessa várias disciplinas, vários conceitos, vários autores para dialogar com ele. Ele já tem um conhecimento e, no primeiro momento, ele é muito adeso à escola metódica, aquele modelo rankiano, documental. Ele sempre tem um pezinho também no modelo alemão, até porque ele simpatiza muito com a cultura alemã, com a ciência alemã. Ele é profundamente interdisciplinar. E essa condição interdisciplinar está aí o tempo todo. Ele aciona geografia, sociologia, linguística, antropologia, história, todas as disciplinas, e fazendo naquela história tudo curto dele, a história total dele, essa abordagem a partir de diferentes disciplinas. Outro diferencial é que, como eu falei, o Varnhagen é olhar de fora, por mais que ele seja brasileiro, ele é também um estrangeiro, né? É um olhar também de um outsider, porque ele é um estrangeiro, ele vem de fora. E o olhar do Varnhagen, do Capistrano, é um olhar interior. Ele mesmo é um caboclo do interior do Ceará, e o caboclo nunca saiu dele. Um caboclo profundamente erudito, mas ele tem muito nele, que ainda é aquele menino velho, teimoso, cheio de TDA, TDE, TDI, TDU do Ceará. Ele era todo diferentão. A diferença é muito bom, muito bom. Gente, seria horrível se todo mundo fosse dentro da regra, dentro da gaveta, se todo mundo fosse considerado saudável dentro daquilo que é normalizado, seria horrível, o mundo seria muito chato. Né? O bom é a diferença é que faz a diferença. É muito... Então, ele vê as coisas de costas para a Europa. Mas ele tem o que a gente poderia chamar sua fasezinha rankiana, né? Essa fase rankiana vai ser muito bem demonstrada na escravidão que o Capistrano se impõe em relação ao documento. Gente, o Capistrano e o Odilon Nunes são bem parecidos. Ou seja, o Odilon Nunes é muito parecido com o Capistrano de Abreu, porque quando eles não acham o documento, eles empancam. Você sabe o que é empancar, né? É tipo animal, dá uma parada aí, não tem cão que faça sair do lugar. Eles empancavam, eles diziam, não posso ir adiante, porque falta documento, não sei o que lá. Que hoje a gente leva isso na maior leveza, a gente diz logo, não, aqui tem uma dificuldade, tem uma lacuna, outra pessoa vai e vai embora e interpreta com aquilo que tem, até porque a gente não crê hoje que a história deva ser feita com todos os documentos, não existe. A própria história dos arquivos é a história de uma seleção documental progressiva. Cada momento do arquivo, o arquivo vai reorganizado, vai descartado, vai acrescentado segundo o interesse, a teoria, o presente, aquele presente, os interesses daquele presente. Arquivo não é uma coisa permanente, é uma coisa dinâmica o tempo todo. Assim, muita coisa que hoje seria importante para nós foi descartada, porque não era importante no passado. Vou dar só um exemplinho, que também nem sei até que ponto isso de fato ocorreu, ou a lenda, porque eu sei que a lenda supera. Aquele negócio do Rui Barbosa mandar queimar a documentação sobre a escravidão no Brasil, foi queimado muito pouco hoje em dia, se admite. Não foi queimado tanta coisa, as pessoas não obedeceram ao Rui Barbosa. Mas assim, é só um exemplo de descarte
vai acontecendo, sem falar do descarte natural, que a documentação vai comida pelos animais, né? Pelos pequenos animais, vai molhada, vai queimada, vai extraviada, tem uma enchente, tem um incêndio. Ou seja, não existe história feita com a documentação completa. Até porque também a vida não é documentada incompleta. O que é um documento? É um registro de uma ocorrência que é considerada relevante em um certo momento. Por exemplo, uma carta do Pereira Caldas para o governador general em Belém. Mas além daquela carta, além daquilo que o Pereira Caldas contou, o mundo girava. Ou seja, tinha 4 milhões de acontecimentos que não viraram acontecimentos históricos. Por quê? Porque não era de interesse do Estado contar aquilo ali para alguém, muito menos guardar. E por que o Estado guarda? O Estado guarda para nós, não. Ou seja, o Estado está nem aí para historiador, não. Não existe isso, documento criado por historiador. Historiador é uma invenção cultural posterior. O documento existe porque tem que haver o relacionamento, o vínculo no campo da gestão, e ele é guardado porque ele é uma prova, certo? Ou seja, o interesse é do Estado, é a gestão do Estado, o interesse é do Estado, no caso da documentação pública. A mesma coisa é a igreja. A igreja lá de Parnaíba, de Valência, não está guardando para o NUPEM, não. O NUPEM está se beneficiando da maneira como a instituição igreja guardou a documentação, que muita coisa se perdeu também, mas guardou muita coisa, porque ali é a vida que vai ser acionada. Por que eu tenho um batistério? Porque eu preciso do batistério na hora do casamento, porque a igreja não permite que eu me case na igreja várias vezes. Então, quando eu levo, não sei nem se é assim, Gabriel, me corrija, mas eu acho que é. Quando eu levo o documento do nascimento ali que a igreja faz para lá, a igreja diz, esse aqui já casou. Tanto que no passado, quando ia fazer as proclamas, tinha que mandar pedir onde o noivo tinha morado, a noiva, para saber se já era casado ou não. Mesmo assim não impedia a bigamia, né? Mas... Hã? Pois é, mesmo assim não impedia a bigamia. Ainda tinha gente que conseguia não achar o documento que casou e casar outra vez. A Rosa Maria, na dissertação, ela trabalhou com isso. Mas o que eu quero dizer é que a igreja não produz a certidão de batismo, nem a certidão de casamento, nada disso para nós historiadores. Ela produz porque é a vida da sociedade, é a vida da igreja, é o campo da cultura religiosa que está sendo preservado. Aí nós, de gaiatos no navio, inventamos história da família, história do casamento, história do batizado. Aí a gente aciona esses documentos, somos emprestados, traz num carro, digitaliza, etc. Então copia à mão, como na época da Meridan, que a Meridan tinha um copista em cada cidade do Piauí, em Picos, em Oeiras, em Valência, em Parnaíba. Aqui em Teresina era uma irmã minha que era copista dela. Para fazer aquele livro, Escravo do Sertão, copiando e fazendo aquelas tabelas, fazendo um serviço minucioso, mas manual. Que hoje em dia a gente já faz de outra forma, né? Vocês já trabalham, vocês estão no céu. Trabalho. E nós depois no céu também com o trabalho do bem divulgado, né? Isso mudou muito. Mas a documentação, eu quero dizer, é que ela é sempre um mínimo em relação aos acontecimentos, o que aconteceu na história, no processo histórico, na vida social, é muita coisa. O que ficou documentado é muito pouco. Então, o historiador, na época do Capistrano e na época do Odilon, eles tinham a ilusão de que havia uma documentação completa, capaz de explicar aquele fato, mas nós não temos essa ilusão. A gente sabe que toda documentação é pontual e é rarefeita, e mesmo dentro de uma série documental ela é escassa. A gente tem que trabalhar com os restos, com os cacos, com as migalhas, com aquilo que é o mínimo que a gente tem que transformar no máximo, pela comparação com outros documentos, pela comparação com as histórias já escritas,
e com a nossa capacidade de criar um relato, de criar uma narrativa, de criar uma história a partir desses vestígios. Mas não tem uma história que foi feita lá, que a gente vai puxar, que é um pouco a ideia do passado, ainda que essa história poderia ser completa e que a documentação poderia ser exaustiva. Então ele ainda tem um pezinho no ranking, um pezinho na escola metódica, e ele de vez em quando deixa escapar. Eu não fiz coisa tal porque não chegou documento tal, porque eu pedi para a Europa, eu pedi não sei para onde, não chegou. Gente, se a gente for deixar de escrever, porque não tem documentação que a gente acha que deve ter, não vamos fazer nenhum TCC. Muito menos se transformar em historiador, né? Porque a documentação é sempre um domínio da escassez. E a narrativa nunca é sobre o total, é sobre aquilo que é possível pelos restos que ficaram. Mas ele ainda tem um pouquinho na fase ranquiana, mas ele já tem, assim, floresce. A Ana se mandou. Isso. Só vou falar mais 3 minutos. Ou nada, um pouco mais. Mas o Capistrano de Abreu já está imerso, digamos assim, nas grandes questões da época que problematizam a relação entre cultura e natureza. Ele já é muito mais um historiador que considera as dimensões da cultura e não se submete àquele saber que privilegiava a natureza. Por exemplo, aqueles cientistas darwinistas, haeckelistas, etc., eles eram pensadores em várias dimensões que colocavam a sociedade sempre subordinada à natureza. Ou seja, o homem é produto do meio, o cearense é audacioso, valente, trabalhador, porque a terra lá é miserável, o piauiense é morto de preguiçoso, fica com a boca aberta esperando o maná cair, porque aqui é quase o paraíso. Ou seja, então, e se vocês verem no Abdias Neves, por exemplo, essa relação entre o homem e o meio, até no Manicaca vocês veem isso. A prevalência da natureza, o Capistrano de Abreu não, ele já equilibra muito bem a relação entre natureza e cultura, e ele dá sempre um peso maior à cultura, que aí muito lado alemão dele também, da cultura alemã, fugindo um pouco a inglesa, ao determinismo inglês, ao determinismo francês, vai dar um peso à cultura. Ele já é, digamos assim, um erudito documental, mas ele, ao mesmo tempo que ele está dependente da documentação, ele não é mais um historiador que se submete à documentação, ele analisa a documentação, ele interpreta a documentação, ele dá à documentação o valor de fonte, não o valor de história e de acontecimento, não. Ele interpreta a documentação, o documento não é a história. O documento é uma mediação para o historiador escrever. Ele não dá o protagonismo para o documento. Nesse sentido, ele não é muito antigo, ele já é bastante moderno. E ele tem uma metodologia muito rigorosa. Em que sentido? Ele usa conceitos, ele vê se o conceito se ajusta à história do Brasil, ele não se submete a uma explicação que vem de fora, ele vai sempre equilibrando o que é a natureza, a cultura e a especificidade da cultura brasileira e da história do Brasil, testando os conceitos. Ele é muito moderno nessa coisa Se ele fosse defender o trabalho dele, ele passaria muito bem naquele negócio. Qual a sua metodologia? Qual a sua teoria? Ele, não, siga o fulano, siga o Weber. Estou inventando. Siga o Weber, siga o Durkheim, não sei o quê. Não, o conceito do fulano não se ajusta. Tal. Ou seja, ele já é um autor moderníssimo, do ponto de vista de saber lidar com teoria e com metodologia de criar uma história que é um tanto conceitual. Chega, cara. Professor, mas essa nova educação, a perspectiva dele, não está diretamente ligada ao fato dele ter sido um autodidata e não preso às rigorosidades acadêmicas? Não, acho que é o contrário, cara. É o fato de ele ser autodidata, mas um autodidata que conhece Weber, conhece Durkheim, conhece Butler, conhece Spencer, conhece os autores, digamos, da moda, os autores mais conceituais, mais teóricos, e conhece as discussões de natureza teórica e metodológica que estão acontecendo na Europa. E ele não faz uma história, digamos assim, que é
uma submissão à empiria, uma submissão ao documento, ele faz uma história em que ele dialoga com a empiria, mas à luz dos conceitos, principalmente da sociologia e da geografia. Por exemplo, a geografia alemã, que ele conhecia muito bem, ela era determinista e possibilista, as duas correntes. O que é a geografia determinista na época? A geografia que coloca o homem como dependente das condições ambientais, ou seja, o ambiente modela e supera a ação humana. Ele diz, não, de jeito nenhum, é isso não. Ele vai para o possibilismo. O que é o possibilismo? O meio tem importância, mas o homem tem agência, o homem tem possibilidades de escolha, o homem pode atuar dessa forma, ou dessa, e aqui atuou dessa. Ou seja, por isso que eu falei que ele transita entre natureza e cultura. Não é que ele tira o peso da natureza, não. Mas ele coloca a cultura humana como sendo capaz de modelar a natureza. Não é a natureza modelando o homem, como a gente via nos deterministas. Ele é um possibilista. É nesse sentido que eu estou dizendo que ele já, ao mesmo tempo que ele amplia o uso documental, descobre muitas coisas e usa muita documentação, mas ele também lê a documentação segundo os conceitos, segundo as teorias. Que, na verdade, é um grande diferencial dele, que não tem no Varnhagen ainda, e que é a grande exigência sobre nós, que a gente nunca alcança. Gente, o grande desafio da gente como historiador, da gente estar sempre sendo sempre criticado, é porque a gente não consegue equacionar da maneira como o nosso examinador gostaria a relação entre empiria e teoria, né? A gente não consegue fazer bem, do ponto de vista sempre dos nossos críticos, o uso da documentação com o uso dos conceitos. E ele faz isso muito bem. Você pode até discordar do resultado, mas ele faz isso muito bem. Outra coisa dele que é muito interessante, isso também está no Odilon, é que ele é pétreo, ele é duro. Se ele fosse assim, uma peça da natureza, ele seria um diamante, do ponto de vista da pureza. Ele é um historiador substantivo. Em que sentido? Não é adjetivo, não usa floreios. Não é uma coisa que ele fica elogiando, ou criticando, ou dando pitaco. Não, é uma coisa... É isso. A escrita dele é uma escrita que eu chamo de pétrea, uma escrita dura. Porque ele acreditava, digamos assim, que a escrita científica era uma escrita que não era adjetiva, ela era, digamos, de conteúdo mesmo, de